Donald Trump convidou Jair Bolsonaro para sua posse como presidente dos Estados Unidos, que vai acontecer dentro de alguns dias, dia 20 de janeiro. O anúncio foi feito pelo próprio ex-presidente, que se disse honrado pela lembrança e afirmou já ter acionado seus advogados para pedir ao judiciário a liberação de seu passaporte para participar desse evento. O liberal enfrenta restrições legais que o impedem de sair do Brasil desde fevereiro de 2024, quando a Polícia Federal reteve o seu passaporte durante a operação que investiga aquela suposta tentativa de golpe de Estado. Durante as eleições presidenciais norte-americanas, Bolsonaro declarou apoio público a Donald Trump e destacou a importância de sua vitória para o conservadorismo mundial. Até o momento, o republicano já convidou outros governos de direita, como o de Javier Milei, da Argentina, e Giorgia Meloni, da Itália, ignorando, por exemplo, o governo brasileiro. Você, Mota, Donald Trump formalizando o convite para que Jair Bolsonaro participe da posse. Até o presente momento, a informação é que ele ignorou um convite ao presidente brasileiro. Mas a dúvida é, será que Bolsonaro conseguirá fazer essa viagem? Para viajar ele precisa do passaporte, que está com a Polícia Federal. Será que os advogados, formalizando um pedido para a Justiça Brasileira, conseguirão essa autorização específica para um evento? Essa é uma pergunta sobre a qual a gente vai ter que refletir, Caniato. Mas antes eu queria só dar uma informação aqui. O meu amigo Salvador, que está assistindo aqui o programa, me lembrou aqui que aquele episódio que eu falei do presidente americano que não sabia o preço de um galão de leite foi o George Bush pai. Isso aconteceu num debate em 1992, do qual participavam também Bill Clinton e Ross Perot, que era um milionário americano que foi candidato à presidência, mas nunca foi eleito. Bom, vamos voltar à questão do passaporte de Jair Bolsonaro. O cenário geopolítico mudou nos últimos meses. Mudou muito. Quem não acredita pode perguntar ao Mark Zuckerberg. E eu sou velejador, e uma das coisas que a gente aprende é reajustar as velas quando o vento muda. Na minha opinião, de engenheiro leigo, não há nenhum motivo razoável para o confisco do passaporte do presidente Bolsonaro. No novo cenário geopolítico mundial, essa medida, que para mim nunca fez muito sentido, ela se torna especialmente complicada. E aí eu proponho o seguinte exercício. Imaginem que Jair Bolsonaro não consegue ir à posse de Trump, mas aí Donald Trump resolve vir ao Brasil para se encontrar com Jair Bolsonaro. Imaginem que nessa viagem Donald Trump vem acompanhado de Elon Musk. Eu acho que essa é uma possibilidade que ninguém pode impedir. Imaginem a repercussão de uma visita como essa. Eu acho que talvez essa mera possibilidade pode ser razão suficiente para que o passaporte de Jair Bolsonaro seja liberado. Além disso, ia ser uma decisão muito sábia dos pontos de vista moral, político e lógico. Você, Nelson Kobayashi, a posse de Donald Trump, convite feito a Jair Bolsonaro para que ele participe do evento nos Estados Unidos, e Bolsonaro disse que tem o desejo de participar, já acionou seus advogados para formalizarem um pedido para a Polícia Federal entregar esse documento. Como funciona na prática esse tipo de solicitação e o quanto a Polícia Federal, por meio da Justiça, após a autorização da Justiça, poderia, sim, devolver o passaporte? O Jair Bolsonaro e os seus aliados teriam de dar uma data de início, de encerramento dessa viagem? Qual é o receio? O risco que ele fique por lá? Que Donald Trump ofereça asilo a ele? Olha, Caniato, a apreensão do passaporte do Jair Bolsonaro lá atrás se fundamentou, segundo a decisão do STF, no risco dele deixar o país para evitar ser alcançado pelo cumprimento da lei. Isso se reforçou na ocasião, segundo o Ministério Público,
de acordo com aquela pernoite a visita na embaixada da Hungria, em que ele levou o próprio travesseiro, a sua própria cafeteira, enfim, e que estaria ali dentro daquele território para se desviar de qualquer tipo de possibilidade de ser preso, de ser alvo da justiça brasileira. Na ocasião, se entendeu que ele estava dando indícios de que estava com chances de querer fugir das aplicações da lei, uma possibilidade de prisão que se aventava à época, na minha opinião, prisão que não faria sentido algum, não tem base. Já estamos há 2 anos do fim do mandato do Bolsonaro e ele não é nem réu ainda. Ele é investigado, indiciado, mas não responde a nenhum processo, muito menos é condenado por nada. Então a gente tem que se lembrar de que a presunção é de inocência. Nesse momento, ele, que não é nem réu, ainda que fosse réu, a presunção é de inocência. Tanto tempo passado, tanto tempo, de alguma maneira, colaborando com a justiça. Quando aconteceram os atos de 8 de janeiro, há 2 anos, ele estava, inclusive, nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, poderia ter ficado lá, se quisesse, mas voltou. Ou seja, ele tem muitos argumentos a seu favor de que ele não iria para os Estados Unidos para fugir da aplicação da lei. Ele iria para os Estados Unidos com base até num convite formal feito pelo Donald Trump. Então, na prática, como é que funciona? A defesa junta esse convite, anexa ao pedido esse convite, dizendo: quero o meu passaporte simplesmente para ir à posse dos Estados Unidos, vez que fui convidado. Esse é um evento muito importante pessoalmente. E voltaria no dia tal. Basicamente, com data de ida, data de volta, esse seria o compromisso. E, no meu ponto de vista, a Justiça deveria deferir esse pedido, autorizar, porque, diante de tanto tempo já de investigações, o ex-presidente não mostrou nenhum risco de fugir da aplicação da lei, já que está aqui colaborando com a Justiça e com defesa constituída nos autos. Você fala deveria, mas você sabe como a banda toca. Diante do atual cenário, são grandes as chances dessa autorização sair ou não? É imprevisível e a tendência é de que seja indeferido, não seja autorizado viajar. No meu ponto de vista, acho que deveria ser autorizado, mas acho que não será. Pois é, vamos aguardar. Em poucos dias nós teremos essa resposta. Hoje é dia 8, a posse está marcada para o dia 20. Então, em alguns dias a gente vai ter essa informação. Você, delegado Palumbo, convite feito por Donald Trump a Jair Bolsonaro, que já acionou seus advogados para conseguir reaver por alguns dias o seu passaporte. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu corroboro com tudo que o Mota falou. Não deveria nem sequer ter sido apreendido o passaporte dele. Como bem disse o nosso amigo Kobayashi, que aliás é professor de direito também, nós temos um princípio constitucional. Estávamos falando aqui que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Mas aí o Jair Bolsonaro sequer é réu. Ele não foi denunciado. Então, se ele não foi denunciado, ele já está sendo punido com a retenção do passaporte, com a perspectiva de que ele poderia fugir. Agora, essa é a verdadeira sinuca de bico. Será mesmo que o judiciário vai ignorar um pedido como esse? Será mesmo que isso traria de transtorno para o país? Porque nós temos que levar em consideração o ego das pessoas, tanto dos ministros que julgam, e nesse caso não é a Polícia Federal que julga. É um ministro que vai decidir se devolve ou não, se autoriza ou não. Mas, por outro lado, temos também o ego de hoje, a pessoa mais poderosa do mundo, que vai ser o presidente que tomará posse muito em breve. O que será que vai acontecer? Só Deus sabe. Várias pessoas prestigiando o programa e enviando mensagens. Quero agradecer a audiência do Wayne Gomide, sempre ligado na programação da Jovem Pan News. Olha só, rápida parada, hein? A gente volta em 1 minuto e 26 segundos. Eu conto com você. Fique por aí. Até já.